O capítulo 8 versa sobre processo e procedimento administrativo. O conceito de processo adquiriu, de um modo cada vez mais evidente, uma relevância fundamental no direito público brasileiro. A Constituição brasileira prestigiou como garantias e direitos fundamentais a prática e observância de procedimentos e de processos segundo a disciplina normativa. No Brasil, o processo administrativo acabou tendo uma importância não tão relevante em face do que existe, por exemplo, no direito continental europeu, pela ausência de um contencioso administrativo. Ou seja, há uma distinção nítida, formal no Brasil, entre a atuação do Poder Judiciário e a atuação da administração pública. No âmbito da Europa, de modo genérico, todos os países apresentam um contencioso administrativo em que a ideia de processo acaba sendo inerente pela existência de um juiz administrativo. No Brasil, cada vez mais, no entanto, a figura do processo administrativo vem recebendo um prestígio muito grande, com o reconhecimento de que é necessária a observância de uma sucessão de etapas, portanto, de um procedimento, para a produção de uma decisão administrativa válida. A observância do procedimento significa a existência, na ordem jurídica, de uma disciplina que subordina o exercício da competência à observância de diferentes etapas, com o dever de o conteúdo da etapa subsequente observar ser compatível com a evolução ocorrida na etapa antecedente. Essa ideia ela é ainda mais intensificada nas hipóteses em que pode haver uma decisão apta a afetar interesses de diferentes sujeitos, inclusive aqueles que não integram a administração pública. Nesse caso, o procedimento deve ser norteado pelas ideias, pelos valores de contraditório, ampla defesa e de imparcialidade do julgamento, aí surgindo a figura do processo. O processo como um conceito que compreende não apenas o procedimento, mas um procedimento norteado pelo contraditório, pela ampla defesa e pela imparcialidade de julgamento. Há uma lei federal de processo administrativo, a Lei 9784 de 1999, que estabelece, em princípio, as normas gerais relacionadas a processo administrativo no âmbito da União, mas essa regra tem sido aplicada pelo STJ de modo supletivo para os estados e municípios e Distrito Federal, quando não tem uma lei própria de processo administrativo. Há princípios específicos que norteiam o processo administrativo, tais como o da utilidade, da imparcialidade, da publicidade, do contraditório e diversos outros. E o processo administrativo vai variar de acordo com a sua finalidade. Em alguns casos, o processo administrativo tem um cunho punitivo. Em outros casos, o processo administrativo se destina à produção de normas gerais. Em outras hipóteses, o processo administrativo é voltado a aplicar, num caso concreto, uma norma geral, seja ela prevista na Constituição, na lei ou no regulamento, e, em todas as hipóteses, a observância do processo administrativo é exigida, sob pena de invalidade da atuação da administração pública, e como um meio de controle de racionalidade, de legitimidade da atividade administrativa. A evolução do processo administrativo acaba incorporando conceitos que são clássicos no âmbito da teoria geral do processo. Por exemplo, o conceito de coisa julgada, não de coisa julgada material, que é aquele atributo da sentença que impede a renovação do julgamento de um litígio que tenha o seu mérito decidido anteriormente por um órgão jurisdicional, mas sim a coisa julgada formal para indicar as hipóteses em que é vedada a administração pública renovar a análise de questões que já foram por ela própria decididas com cunho terminativo.
E o conceito de preclusão, que é um instituto desenvolvido no âmbito do direito processual judiciário, e que se relaciona à evolução de um procedimento e à vedação do retorno ao estágio anterior. Mas certamente, no âmbito da figura do processo administrativo, nós temos uma enorme relevância para o processo administrativo punitivo. Cada ente federativo tem competência para disciplinar o assunto, mas normalmente as normas da Lei 8.112 de 1990, que veiculou a disciplina do processo administrativo, inclusive no âmbito da União, essas normas acabam tendo uma importância, uma influência muito grande em todos os âmbitos da federação.